Continuamos aqui com o sistema endócrino, aula 4 agora. Vamos falar sobre hipotálamo e hipófise. Então, o hipotálamo ele fica localizado no assoalho do diencéfalo, no sistema nervoso central. Aqui, ó, hipotálamo, ele fica aqui. Aqui à frente nós temos a glândula pineal, que é uma glândula onde tem a produção, né, de melatonina, que é o hormônio que dá sono, né? E vai regular, então, o ciclo circadiano do animal, onde o animal vai ficar acordado de dia, né, que tem luz, e à noite vai dormir, mas lógico que tem exceções, né? Então, a melatonina é produzida nessa glândula pineal. E nós humanos, como nós já ficamos até tarde, olhando televisão, no celular, vai afetar a produção de melatonina e com isso vai dificultar aí na hora de dormir, na hora do sono, né? Vai ter uma dificuldade. Então, o hipotálamo ele é localizado no assoalho do diencéfalo e ele tem como função produzir peptídeos e aminas que vão controlar a adenopófise. A adenopófise ou hipófise, né? Bom, a adenopófise é uma parte da hipófise, né? Essa glândula aqui, né? Também chamada de glândula pituitária. Então, nós temos o hipotálamo aqui, né? A glândula pineal, como já falei da melatonina. E aqui embaixo nós temos a glândula pituitária, ou também chamado de hipófise. Em relação à origem embrionária da hipófise, ela vem de um teto de uma cavidade oral, né? Com dois folhetos, né? O teto da cavidade oral, que seria essa parte aqui vermelha, onde vai ser a futura adenohipófise, aqui ó, adenohipófise, e o assoalho do diencéfalo, que seria esse azul aqui, que futuramente vai ser o neurohipófise. Então, tudo isso aqui é hipófise, onde tem uma porção endócrina e uma porção neural. Nesta ilustração dá para ver bem. Aqui nós temos a parte neural, neurohipófise, e aqui nós temos a porção endócrina, né? Onde vai ter a produção de hormônios e a secreção deles. Então, a hipófise é uma glândula neuroendócrina, presente no sistema nervoso central, que controla diversas funções fisiológicas. Agora vamos aqui na relação entre hipófise e hipotálamo, que é o tópico mais importante desta aula, então fiquem bem atentos. Nós temos várias relações aí. A primeira relação vai ser essa aqui. Aqui nós temos o hipotálamo, né? E aqui nós temos neurônios. E esses neurônios, no corpo celular deles, serão formados os neurohormônios. Estes neurohormônios serão transportados pelo axônio, que é essa linha aqui. Vai ser transportada, transporta, até chegar aqui nas finalizações, né? E vai ser eliminado, seria esses triângulos em roxo. Serão eliminados na neurohipófise, esta aqui é a neurohipófise. Foi eliminado e aí vai para o sangue, né? Direto para o sangue e aqui vai estar na veia no sangue. Então, ele começa aqui, ele vem o neurohormônio e ele é eliminado na neurohipófise e vai ser transportado para o sangue. Então, para relembrar, aqui nós temos o hipotálamo, essa parte aqui embaixo é a neurohipófise e a porção aqui do lado é a adenohipófise. Então, os hormônios são produzidos pelo núcleo do neurônio, esse primeiro aqui, que está lá no hipotálamo, transportados e secretados pelos axônios, localizados na neurohipófise e assim vão ser liberados para o sangue. Tá ok? Depois o segundo é o verdinho aqui, ó. Tá vendo? Verdinho. Esse vai ser a segunda relação aí entre hipófise e hipotálamo. Então, aqui, os hormônios que estão aqui serão produzidos aqui no hipotálamo, certo? Produzidos nos núcleos dos neurônios no hipotálamo e vão ser levados e vão ser armazenados e liberados nesse plexo, que é o plexo capilar, certo? Então, eles são produzidos aqui no hipotálamo e são levados e liberados no plexo capilar. Então, aí é que vai ordenar a adenohipófise, né, a estimular a produção e liberação de seus hormônios. Mas, por enquanto, vai ser produzido aqui no hipotálamo e levado até aqui e vai ficar armazenado. É esse que é a função dessa parte aqui. E depois, nos amarelinhos, nós temos a porção da adenohipófise mesmo, que é a porção endócrina, onde tem a produção de hormônios. Então, os hormônios são produzidos aqui mesmo, na adenohipófise, e serão liberados no sangue, ó.
amarelinha aqui, libera no sangue. E eles vão ser produzidos e liberados a partir de comandos que vierem daqui, desse plexo capilar, desse verde. Então, o verde vai chegar, ó, o verde chegando aqui, ó. Chegou e vai falar, ó, quero que você produza e armazena, produza e secrete o hormônio X. Então, o que ele faz? Ele recebeu a ordem do hipotálamo, né, dos hormônios do hipotálamo, que foram produzidos no hipotálamo. Então, recebeu a ordem, aí ele vai produzir o hormônio que o neurohormônio hipotalâmico falou para ele produzir, e aí ele vai secretar diretamente no sangue. Tá ok? Então, recapitulando, que é um tópico bem importante, aqui no começo, os hormônios são produzidos no hipotálamo, certo? E liberados lá na neurohipófise. 2, que seria essa parte. Hormônios hipotalâmicos que estimulam ou inibem a liberação do hormônio pela adenohipófise. 3. Hormônios liberados pela adenohipófise. Tá ok? Então, vamos falar agora sobre a neurohipófise. Neurohipófise, essa porção aqui, né? Então, aqui nós temos a neurohipófise, que é composta por neurônios, neurosecretores, certo? E aqui, ó, você pode ver que tem o hipotálamo, que ele vai produzir lá o hormônio, né? Vai levar até essa porção. E aqui não vai ter inervação com outros hormônios, não. O hormônio ele é liberado e ele já é secretado para o sangue, certo? Então, não inervam com outros neurônios, liberam seus hormônios, que são os neurohormônios no sangue, e esses hormônios podem agir em locais diferentes, tá ok? Então, saiu e vai lá no seu tecido-alvo. Quais são os hormônios que são produzidos aqui no hipotálamo que vão sair pela neurohipófise? Vão ser a ocitocina, certo? E o antidiurético, ou também chamado o ADH, né? Ou também vasopressina, né? Que é o hormônio antidiurético, é tudo a mesma coisa. Então, vamos começar pela ocitocina. Então, aqui, ó, foi, produziu, vai ser liberado. Liberou a ocitocina. Qual é a função da ocitocina? Contração do músculo liso dos alvéolos da glândula mamária. Então, lá na glândula mamária tem vários alvéolos. Aqui na musculatura lisa desse alvéolo, ele vai ter uma contração devido à ocitocina, né? Graças à ocitocina, e com isso vai ter a ejeção do leite. Ejeta o leite. Também a ocitocina, ela auxilia na contração do músculo liso, né? No miométrio, no útero, durante o parto, e vai auxiliar também aí na expulsão do feto. Então, lembrando que a posição do feto, ele estimula a liberação de ocitocina. Dependendo aí de como ele está, né, para ele ser eliminado, ele vai precisar aí de uma maior quantidade de produção da ocitocina. Ok? Então, a ocitocina, tanto leite como também na parte de expulsão do feto, expulsar o feto do útero. Também vai auxiliar na contração dos músculos lisos. E depois, para finalizar essa parte da neurohipófise, nós temos o ADH, que é um hormônio antidiurético, né? Tem como função o aumento da retenção de água pelos rins, controle do balanço hídrico, né? E também o controle da pressão arterial, contração do músculo liso dos vasos sanguíneos. Então aqui, como eu já fiz até um IGTV lá no Instagram, nós temos os receptores de osmolaridade e receptores de distensão volume. Então, o que é uma osmolaridade? Seria a concentração, né, de determinados componentes em uma solução. Então, para ter um melhor entendimento, vamos imaginar que nós temos água e sal. Aí eu tenho água e sal e eu vou misturar. Então, eu misturo e diluo esse sal na água. Então, aqui eu vou colocar, não vou ler osmolaridade, eu vou ler sal, que aí facilita para entender melhor. Então, por exemplo, eu tenho muito sal aqui, ó, muito sal. Se eu tenho muito sal, mais que água, que é sal e água, né? Então, tem muito sal, tem mais sal que água. Então, o que precisa para ter um equilíbrio? Precisa de água. Então, para isso, já que tem muito sal, então o organismo vai estimular a liberação do hormônio ADH, certo? E este, por sua vez, vai reter água nos rins,
retendo água nos rins, vai ter mais água no organismo. E essa enorme concentração de sal vai se diluir com essa água e vai ter um equilíbrio. E aqui ao contrário, por exemplo, tem baixa quantidade de sal, então tem muita água. Se tem muita água e pouco sal, para ter um equilíbrio, eu preciso eliminar essa água, ou uma parte dela, né? Então ele vai inibir a liberação de ADH, vai parar de liberar ADH e com isso vai ter a eliminação de água na urina. Então, vai eliminar água na urina, porque tem muita água, né, no organismo, e com isso vai ter um equilíbrio. Então, essa parte aqui é de osmolaridade. E depois também acontece aqui, ó, receptores de extensão volume. Com os barroceptores são os que vão recepcionar a diferença do volume sanguíneo. Você tem pouco volume sanguíneo ou muito. Por exemplo, lá no vaso sanguíneo eu tenho pouco volume sanguíneo, então eu preciso de mais água para ter um equilíbrio. Então ele vai estimular a liberação do hormônio antidiurético para parar de eliminar água, para reter a água, ter a retenção de água nos rins e com isso ter um equilíbrio. E aqui é o contrário, tem muito volume sanguíneo, muito volume nos vasos sanguíneos. Então o que ocorre? Vai ter uma inibição da liberação de ADH, vai parar de liberar o hormônio antidiurético e com isso vai ter uma eliminação de água na urina e com isso vai ter um equilíbrio no volume sanguíneo. Bom, então fica por aqui essa aula. A próxima aula nós vamos falar sobre os hormônios da adenohipófise, ok? Quais são os hormônios hipotalâmicos também nessa parte, né? Chegando aqui na adenohipófise. Da neurohipófise nós já falamos, né? Que seria aqui o ADH, ó, o rim aqui, ele vai trabalhar aqui, né? E, e também o ADH e a ocitocina, né? Bom, então tá bom. Deixo com vocês essa aula, estudem bastante e vejo na próxima aula sobre a adenohipófise. Até mais, bom estudo!